Olá, sagrados! Hoje nós iremos falar sobre o pai da alquimia, criador do hermetismo. Você sabe quem ele é? Hoje nós iremos falar sobre Hermes Trismegisto. Eu faço parte do Templo Escola Flor de Lis e me chamo Beatriz Gorsani. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Hermes Trismegisto. Vamos entender um pouco sobre o que Trismegisto significa. Do latim, tris significa três e mega significa grande. Ou seja, isso faz referência à forma de Hermes Trismegisto como Deus, ou melhor dizendo, como deuses. 3 vezes grande faz referência aos 3 deuses em que ele é. Lembrando que Hermes Trismegisto ele foi um homem, assim como qualquer outro deus, mas porém por ele ter feito grandes feitos, ter tido vários reconhecimentos, ele foi datado como um deus, uma divindade. Então a gente primeiro vamos entender ele como Deus, para depois nos aprofundarmos nele como homem. E ele é Deus em 3 panteões diferentes. No egípcio, como Deus Tote, ou Thoth. No grego, como Hermes, Deus Hermes. E no romano, como Mercúrio. Tanto no panteão grego como romano, a gente percebe que não é uma semelhança. Na verdade, a forma do Deus é a mesma, porém com nomes diferentes. Isso porque quando Roma conseguiu invadir a Grécia, muito do panteão grego acabou se tornando grego-romano. E já no panteão egípcio, a gente consegue perceber que ele tem uma forma humana e animal. A explicação é bem simples, na verdade. No panteão egípcio, nós conseguimos perceber que o meio de comunicação que eles usam é algo mais sentimental, algo mais intuitivo. É algo, como eu posso dizer, mais coração do que cabeça. Já no panteão greco-romano é totalmente diferente. Eles utilizam mais de coisas racionais, de porquês, para fazer a utilização disso. E isso é o que ocorre com os deuses. Por isso que no panteão egípcio, Hermes Trismegisto tem a forma de um animal e humano. E no panteão greco-romano, ele é totalmente humano. Agora, vamos falar um pouquinho mais deles como deuses. Deus Thoth é o deus da magia, da sabedoria, da escrita, da matemática e da astrologia. Sua associação mais antiga refere-se a ele como deus da lua. Possui uma cabeça de ibis, que é um pássaro, com bico fino, uma chave Anki, ou cruz ansata, e cajado de Anubis na mão direita. Uma de suas funções é guiar os mortos ao submundo. Vou dar um pouco de adendo aqui ao que eu acabei de ler, que vocês encontram isso na apostila. A cabeça de ibis, de Thoth, ela faz uma referência a uma lua. Se vocês perceberem, ele de lado fica com o bico curvado assim, que parece uma lua. Isso a gente consegue ver que ele conhece tantos mistérios da noite, e mais pra frente a gente vai ver também que ele conhece também os mistérios dos dias. Que foi com isso que ele pôde escrever a Tábua de Esmeraldas e de lá tirar as leis herméticas. Continuando falando um pouco dos utensílios que ele usa, a gente também vê que ele usa uma chave Anki, que simboliza os mistérios e a eternidade da vida, e o cajado de Anubis, que significa luz em meio à escuridão. O que eu acabei de falar sobre esse negócio dele entender tanto da noite quanto do dia. Seu bico fino significa inteligência. Os egípcios faziam referência em colocar este bico dentro de um formigueiro e escolher a formiga certa. Esse negócio dele com o bico fino, escolher a formiga certa, na verdade a capacidade de você saber escolher, de você discernir o que é certo.
Em meio a 1 milhão de formigas, você escolhe a formiga certa. Era isso o que Deus Tote representava. Era a inteligência em você saber o que é certo. A história do Deus Tote começou há mais de 2.500 anos antes de Cristo. E foi aquilo que eu te falei, ele era um homem comum que acabou virando transformado em uma divindade. Eu não vejo nada de ruim nisso, mas eu acredito que é sempre bom a gente lembrar que uma divindade, como um deus do panteão egípcio ou grego, foi um homem, ou foram homens, que acabaram sendo transformados em um deus. Não há nada de ruim nisso, porém a gente tem que lembrar disso para a gente poder lembrar que todos nós somos humanos e todos nós temos a nossa capacidade. A gente pode sim rezar para um Deus, fazer as nossas obrigações para um Deus. Lembrando que a gente sempre tem em mente que nós podemos ter a mesma capacidade que um deles. É só a gente tentar, persistir e perseguir. Deus Tote começou em uma civilização chamada Naakaus. E por incrível que pareça, essa civilização, ela queria muito desvendar os mistérios da vida após a morte e do homem como espécie. Eles viviam se perguntando por que disso, o porquê daquilo. E foi isso que Hermes Trismegisto, o homem, conseguiu realizar. Agora vamos falar um pouco sobre o deus Hermes, como Hermes também, do panteão grego. Deus Hermes, ele foi o deus da magia, do comércio, dos oradores, da comunicação, da velocidade e dos ladrões. Ele também tinha a responsabilidade de guiar os mortos ao submundo, que era algo que o deus Tote, do Egito, ele também tinha essa função. Isso porque Deus Tote, ele carregava o cajado de Anubis. O que Hermes carrega em suas mãos é o caduceu de Hermes, que nós vamos conversar mais sobre ele daqui a pouco, que é um assunto, acredito eu, mais expansivo para que a gente conheça o poder que Hermes Trismegisto carregava em suas mãos. Hermes é considerado um deus astuto e malandro. Isso também por conta da sua fama, de ladrão. Em um das suas lendas, conta que ele rouba algo de seu irmão e ele simplesmente corre. Nisso ele não consegue ser perseguido. Ele é encontrado e por isso ele acaba ganhando a fama de Deus dos ladrões e também Deus da velocidade. Agora, como Deus Mercúrio, não temos muito o que falar dele. É como eu falei, o panteão romano e o grego, eles acabaram se fundindo. Então, é o mesmo Deus, porém, se você pesquisar Deus Mercúrio, você acaba encontrando lendas que, como Deus Hermes, você não encontraria. Então, essa é a única diferença que há entre os dois. E algo muito curioso também sobre a roupa de Hermes é que ela é dourada. E esse dourado faz referência ao raio da sabedoria, onde diz que o conhecimento, ele é ouro, por isso da roupa amarela. E também algo muito curioso é que Mago Merlin utilizava dessa mesma frase e fazia também muitas questões relacionadas com o ouro e o conhecimento. A gente vai falar um pouco mais sobre essa comparação já já. E ao longo da Idade Média, Hermes ele acaba sendo deixado de ser visto como um deus. E é a partir daí que a gente conhece Hermes Trismegisto, ou humano. Até o século XIX, era comum que autores usassem o nome de outros autores, para que suas obras se engrandecessem. Porque se, por exemplo, eu usar o nome de um autor, o nome que tenha grande relevância já no meio, então logo minha obra ela vai crescer também, porque vai ter o nome de alguém que já é reconhecido. Então, isso fez com que grandes historiadores duvidassem se Hermes Trismegisto realmente existiu ou se ele ou se só usaram Hermes Trismegisto como pseudônimo para usarem em suas obras. Porém, isso me faz pensar, me faz na verdade chegar a uma conclusão
de que a gente pensar se Hermes Trismegisto realmente resistiu ou não é irrelevante. Pensa um pouco comigo. As suas obras estão lá. O que era para ter sido deixado para a humanidade foi deixado. Então, esse grande avatar, ou o nome deste grande avatar, se ele realmente existiu ou não, é algo irrelevante. Porque todo o conhecimento que tinha que ser passado, de alguma forma ou outra, ele foi transmitido, ele chegou até nós. Você está aqui para conhecer um pouco sobre esse conhecimento. Então, de alguma forma, a mensagem que nos foi deixada está sendo transmitida, está sendo passada adiante. Mas assim como há aqueles que não acreditam que Hermes tenha existido, passado pela Terra, há também aqueles que acreditam. E a gente vai por esse lado daqueles que acreditam. Hermes, ele passou pela Terra mais ou menos entre 1500 a 2500 anos antes de Cristo. A gente consegue perceber que são 1000 anos de passagem de tempo. Então a gente não consegue ter a certeza de tempos da passagem de Hermes. E se a gente não tem nem mesmo a certeza do ano que ele existiu, ou a gente já não tem nem mesmo a certeza se ele existiu, acredito eu que sim. Mas como a gente vai saber aonde ele nasceu? Existe a lenda ali do Deus Tote, aquela que eu falei que ele nasceu em Nakaos, né? Uma civilização antiga, muito espiritual. Mas agora falando sobre Hermes, o homem, nós não temos relatos sobre a sua infância, sobre seu nascimento, nem mesmo sobre sua morte. E a passagem de vida dele é estimada dentre 1000 anos, de 1500 a 2500 anos de Cristo. Em algum lugar desses 1000 anos, ele teria passado pela Terra. Agora, quando e onde, nós não sabemos. Hermes foi um ocultista, um sacerdote, um ocultista e também um grande filósofo. Para um cara ter pensado nas leis herméticas, né, as leis que regem o universo, ele tinha que ter sido um cara muito espiritual. E de todas essas áreas, a que ele mais se destacou e a qual ele é reconhecido todos os dias foi pelo hermetismo. Que hermetismo seria as leis das leis. É a lei que rege a maioridade. E Hermes também, ele foi um grande conhecedor. Ele tinha grandes conhecimentos, ele sabia sobre quase tudo. Para começar, que Hermes, ele foi um sacerdote egípcio. A gente sabe que o Egito, ele tem grandes conhecimentos guardados. E sendo um sacerdote, você sabia ler, você sabia escrever. Então você também tinha, como eu posso dizer? Você tinha, não a capacidade, mas você conseguia entender o que havia naqueles escritos antigos egípcios. Então você tinha aquele conhecimento. Hermes tinha esse conhecimento. E então ele fez uma junção. Pra gente entender um pouco sobre Hermes Trismegisto, a gente tem que entender essa passagem dele. Porque ele, por ser um sacerdote, ele já tinha os ensinamentos dele de sacerdote. Que ele juntou com os ensinamentos que foi dado a ele, que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, isso foi fazendo com que esse grande avatar tivesse as proporções que ele teve. Tivesse essa grande... Não essa luz toda que ele teve. Porque a gente falando luz, né, dá a entender que ele foi o ser dos seres. Mas não, ele foi um ser humano como qualquer ser humano. Porém, ele teve um papel fundamental, que foi, daquele tempo lá atrás, nos deixar leis, fundamentos, pesquisas, teorias, que hoje elas estão sendo cada vez mais comprovadas. É inicialmente comentado em literaturas ocultas. E esse oculta não tem nada a ver com algo sombrio, que muitas vezes ele serve de referência. Na verdade, oculto é algo que nem todos têm entendimento para saber. E por isso ganha esse nome de oculto. Hermes, sempre falava, a gente hoje tem escritos dele no Caibalion, que foi um livro escrito pelos 3 iniciados, que não sabemos até hoje quem são.
Daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Mas não misturando os assuntos, né? Senão eu vou confundir muito a cabeça de vocês. Mas eu só quero falar aqui que Hermes sempre deixou bem claro que as leis que ele descrevera sobre o universo não são para todos. Eu comentei inicialmente, né, sobre aquela frase onde ele diz que eu vou ler porque eu não lembro de cabeça. Mas os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Acredito eu que essa foi uma das frases mais relevantes de Hermes, pois é justamente sobre isso que Hermetismo, que é o estudo da metafísica, ele diz que essas leis, elas estão lá. Você abre a janela, você olha, você encontra essas leis. Se você aprofundar nelas, ter os estudos dela, você consegue entender que as leis herméticas, elas estão no nosso dia a dia, elas estão à nossa volta. Porém, não são todos que têm a capacidade, o desenvolvimento para entendê-las. Não há nada de errado nisso, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu preparo. Porém, se a gente abrir um pouco a nossa cabeça para que essas leis possam adentrar em nossas vidas, a gente consegue perceber a mudança que elas vão fazer. E, dando um pequeno adendo aqui, nós temos aulas das leis herméticas e basta vocês se inscreverem em nossos cursos e continuarem assistindo às aulas. Agora vamos falar um pouco do assunto do qual eu estava muito ansiosa para comentar, que é uma comparação que eu tirei da minha cabeça, mas se a gente parar para pensar, tem muito sentido nisso e há ligações entre essas duas relações, que é Hermes Trismegisto e Mago Merlin. Para começar pela aparência, a gente consegue ver que tanto o Mago Merlin quanto o Trismegisto, eles são, segundo, né, a aparência deles, são já de idade avançada, possuem barba branca longa. As roupas deles são muito parecidas, tem imagens em que até mesmo as cores são iguais. Os dois possuem, não são chapéus na cabeça, enfim, o negócio que pessoas que os bruxos usam, esqueci o nome. Mas enfim, há muita semelhança entre os dois. E os dois, eles estão sempre muito ligados à ideia de magia. Mago Merlin, por mais que ele tenha sido distorcido ao longo da história, né, por todos aqueles feitiços, você lançar com uma varinha mágica, etc., a gente sabe que se você tá nesse curso esotérico, né, você, acredito eu que você tem entendimento, ou se você não tem, você pode procurar saber agora, mas que a magia, ela existe, não da forma como nós pensamos, né, ela é algo mais filosófico do que místico que colocam pra gente em filmes. E Mago Merlin e Hermes, na minha concepção, eles eram mágicos, sim. A gente sabe que manipulação de energia é magia. Hermes Trismegisto, ele foi um ocultista. Ele mexia com a ciência das ciências. Então a gente sabe que sim, ele manipulava energia, ele sabia muito bem como o universo funcionava. Então sim, Mago Merlin e Hermes, eles eram dois mágicos. Então tá... Não mágicos, né? Desculpa a palavra, mas eles eram dois bruxos. Porque quando a gente fala mágicos, a gente tem a ideia de ou aquele negócio, né, da ilusão, ou algo muito místico, né, mistificado. Não é esse pensamento que eu quero passar aqui pra vocês. Mas, na verdade, é deixar esse conteúdo de que há a comparação entre Mago Merlin e Hermes Trismegisto. E agora eu vou falar o porquê e de onde teriam surgido essas primeiras especulações de que os dois seriam o mesmo ser. Nós temos uma lenda. E essa lenda, ela é... Na verdade, não é uma lenda. Ela é uma história que foi contada há muitos anos e hoje a gente tem acesso a ela. Onde fala sobre a alquimia, que é a ciência das ciências. E aí é que tá. Hermes, ele foi um grande alquimista. Ele é datado como o pai da alquimia.
Então tá, vamos lá para essa história. A história diz que na Idade Média havia um mago, este mago seria Merlin, onde ele transformava chumbo em ouro. Porque na Idade Média era muito comum que homens fossem gananciosos. Então, para que eles salvassem da fogueira, eles contavam essa história, né, de chumbo e ouro, não sei o que transformava com magia, poderes. Mas na verdade, o chumbo era ignorância e o ouro era justamente isso, era entendimento, era esse boom do cérebro quando você realmente entende aquilo. Então, na Idade Média, né, para você se salvar da fogueira, para você não ser queimado, por você querer saber de coisas filosóficas, espirituais, né, coisas que eles acreditavam que só pessoas loucas ou endemoniadas gostariam de saber, que a vida desses dois grandes alquimistas se cruzam. E é claro que não tem nenhuma comprovação, né, falando de que Hermes Trismegisto teria reencarnado em Mago Merlin, né, o bruxo do rei Arthur, aquele a quem tanto ajudou. Mas acredito eu que é algo que vale a pena a gente pensar. Não só pra falar, uau, ela tá falando que Trismegisto teria reencarnado como Merlin. Não, nada disso. Mas que são grandes pessoas como essa, como esses dois, né? Que tiveram grande relevância para nossa vida atualmente. E por mais que eles se pareçam muitos, eles foram humanos como nós. E foram grandes seres e nos deixaram grandes sabedorias das quais nós temos a dádiva de desfrutar hoje em dia. Agora a gente vai falar sobre o cajado ou o caduceu de Hermes. Bem, vocês vão ver que o caduceu ele está diretamente ligado à Kundalini. E a Kundalini, ela será falada na aula de autoconhecimento, mas basicamente a Kundalini, elas são dois canais dentro de nós, o direito e o esquerdo, onde eles se cruzam para que esse nó ele seja desenrolado ao longo de nossa vida, ao longo da nossa sabedoria. E com isso a gente consiga alcançar a elevação suprema. Suprema da que eu falo é até onde a nossa alma ela consegue adentrar. Para que não haja comparação de que eu esteja falando aqui que nós viraremos deuses. Não, jamais. Mas é isso. A Kundalini ela fala muito sobre elevação. E Hermes Trismegisto carregava o símbolo da Kundalini, dessa elevação. Então, teria ele tido elevação naquela sua vida? Olha, acredito eu que sim, porque, caramba, para um cara ter deixado os conhecimentos que ele deixou, gente, é só a gente parar pra pensar. Ele descreve nas leis herméticas o conhecimento sobre o universo naquele tempo onde as informações eram tão escassas. O cara conseguiu não desvendar, mas conseguiu pensar e analisar e formular 7 leis que regem o nosso universo, onde elas estão a todo tempo. Então isso é muito incrível a gente pensar isso. Então acredito que sim, acredito que ele alcançou essa elevação espiritual. E o cajado, ele é só uma representação de... E essas duas forças que a gente encontra no cajado, né? O direito e o esquerdo, o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, o sol e a lua, que são chamados, né, de Ida e Pingala na Kundalini, são representados por duas cobras entrelaçadas. E na minha visão, essas cobras não têm algo levado ao negativo. Porque as pessoas levam isso ao negativo por conta da história da Bíblia, né? Onde a cobra é quem incita Eva a comer o fruto proibido. Mas, na verdade, em uma visão
uma visão mais esclarecedora, eu vejo a cobra como a quem queria mostrar a Eva que o mundo era maior do que ela conhecia, onde aquele fruto proibido era, na verdade, o você saber, o conhecer, você buscar o conhecimento para você sair só daquele seu mundo pequeno e fechado. E essa mistificação da cobra e da maçã aconteceu por conta da Igreja Católica, onde a Igreja Católica nunca quis, e nós sabemos disso, né? Ao longo da história nós temos comprovações disso, onde a Igreja Católica, ela nunca quis que houvesse esse conhecimento, porque a Igreja Católica, antigamente, onde eu falo, né? Ela sempre quis ser o topo, onde ela queria comandar e liderar, isso por conta da ganância, né, do homem, onde... E o caduceu de Hermes é uma ferramenta de Hermes Trismegisto. A gente tem que levar em consideração toda essa história por trás desse cajado, né, de toda essa ascensão, que sabemos que ele foi um ser que teve essa ascensão nessa vida. E a gente poderia até pensar, né, que talvez esse cajado ele fosse algo como um portal, talvez, como abrisse portais, como chaves, algo do tipo. O caduceu de Hermes, sua imagem aparece na medicina, na enfermagem, na nutrição, veterinária, na fisioterapia, na farmácia, na odontologia e há muitas outras áreas também. Até mesmo uma área em que, não lembro se é pedagogia agora, mas é algo parecido com isso. Onde o caduceu de Hermes, ele apresenta a imagem. E vou comprovar agora para vocês que o bastão de Esculápio, né, o símbolo da medicina, ele é sim o mesmo símbolo que o caduceu de Hermes. E agora eu vou até dar uma resposta para vocês, que sempre que falarem que não é a mesma coisa, vocês vão ter agora uma resposta na ponta da língua. Sabem o arcanjo Rafael? O arcanjo da cura, né? Voltado à cura, voltado à medicina. Que ele é o arcanjo do quinto raio, da chama verde, o raio da cura. Esse arcanjo, se vocês procurarem a imagem dele aí na internet, vocês conseguem ver que ele possui o caduceu de Hermes, desculpa, o caduceu de Hermes. E então, se um arcanjo que trabalha com a cura, da qual a medicina também trabalha, ele possui o caduceu de Hermes, é algo lógico que o bastão de Esculápio, ele está ligado à medicina dessa forma, que também o caduceu de Hermes está ligado a essa forma. O arcanjo Rafael, ele vem para curar, que é o mesmo propósito da medicina. Se o arcanjo Rafael, que tem o mesmo propósito da medicina, utiliza o caduceu de Hermes, por que a medicina não utilizaria o mesmo bastão, o mesmo caduceu? Eles são o mesmo. O símbolo da medicina é o caduceu de Hermes. Porém, eles distorceram um pouco a imagem, tirando uma cobra, tirando a asa. Mas se a gente parar para pensar, eles são o mesmo símbolo, são a mesma coisa. O arcanjo Rafael, ele traz a ligação, esse comparativo com um e o outro. E os ensinamentos de Hermes foram que deram significado ao seu nome. E é tudo isso que nós temos dele hoje em dia. E se vocês, ao longo, né, desta aula, se perguntaram, mas como que hoje em dia nós temos ensinamentos dele? É a mesma coisa dos ensinamentos de Jesus. Foram passados há muitos e muitos anos atrás, mas deixaram para nós, mas tiveram pessoas, né, que ao longo do tempo escreveram essas obras e hoje em dia a gente tem acesso. É a mesma coisa da Bíblia. E a gente comparando, né, Hermes a Jesus, essa história de ensinamento antigo, que a gente tem acesso hoje em dia, a Bíblia de Hermes seria o Caibalion, que foi escrito, não se sabe por quem, mas por 3 pessoas, ou uma,
com o nome de 3, chamado Os Três Iniciados. Os Três Iniciados também, eles fazem uma conotação a algo que Hermes vivia dizendo, né? Vivia filosofando em cima disso. Que era sobre você iniciar algo, iniciar uma jornada. As primeiras obras de Hermes foi a famosa Tábua de Esmeraldas, que segundo a lenda, Hermes teria escrito em uma tábua de esmeraldas com uma pedra de diamantes. Ele escreveu algumas leis, na verdade, se eu não me engano, eu vou pegar aqui porque eu não lembro, são entre 16 e 18 leis. Na verdade, não são leis, né? A gente fala leis, dá algo tipo como norma, regulamentos. Mas, na verdade, são observações que Hermes teve ao longo de sua vida. E há muitas interpretações sobre elas. E da Tábua de Esmeraldas foi retirada algumas observações. E a partir da Tábua de Esmeraldas surgiu as leis herméticas. Então, as leis herméticas seria um resumo do que está escrito na Tábua de Esmeraldas. E uma grande observação aqui. Quando a gente fala que é uma tábua de esmeraldas, a gente não tem comprovação disso. E as fotos que há na internet são meramente lúdicas. Talvez sim tenha sido uma tábua de esmeraldas, mas nós não sabemos. Talvez sim, talvez não. Não há comprovação deste fato. Então foi isso, sagrados. Esta foi a aula de Hermes Trismegisto. Espero que vocês tenham aprendido algo. Espero que Hermes Trismegisto tenha tocado no seu coração, assim como ele tocou o meu. E se vocês se interessarem em saber mais sobre o que Hermes ensinou, nós teremos aula sobre as 7 leis herméticas. É só vocês ficarem ligados aí que já lança mais uma aula.